Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Panzi. Hoje eu tava vendo o pacotão de notícias do Cruzeiro, ô Panzi. Perguntaram assim, o que você e o Panzi são? Amigos. Então, amigos. As pessoas acham que a gente é parente. Um abraço pra quem nos acompanha na turma do Bate-Bola e em especial a Nação Celeste que tá acompanhando o noticiário em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Léo, mais de 25 mil ingressos comercializados. E aí a Federação Mineira trabalhando aí com uma ata, né? Que o público vai sendo atualizado pelo clube, né? Aí numa casa aí de 37 mil torcedores. Lembrando que o setor laranja vai ter aí até uma interdição por conta do show que vai acontecer. Vai ter um show do João lá no Mineirão. Até rimou, né? O João vai fazer um show lá no Gigante da Pampulha. E aí, por isso, essa diminuição aí não vai ser uma carga completa no estádio. Certo é que quem vai quer ver um bom futebol e por isso hoje mais um trabalho na Toca da Raposa e aí trabalho tático com algumas situações sendo vistas aí pelo treinador do Cruzeiro, pelo Nicolás Larcamon, e essas observações no intuito dessa escalação do time que vai começar o duelo contra o Uberlândia. E um detalhe que no material disponibilizado pelo Cruzeiro, Léo, o Arthur Viana é um jogador aí jovem do Cruzeiro, né, do Sub-20, a gente sempre fala dessa garotada do Clube Celeste, fazendo essa atividade junto com os demais companheiros, ele que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por falar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time Sub-20 do Cruzeiro que já continuou os trabalhos para essa temporada 2024. O Cruzeiro, Léo, que efetivou também o Álvaro Martins. Ele agora é auxiliar técnico do time principal, tem uma vivência legal também no Sub-20 do Cruzeiro. Me recordo do Álvaro Martins naquele trabalho que tinha o Rovares, que deixou o Cruzeiro e foi para o Goiás, com o Seabra e também a chancela do Paulo Autuori, que segue firme no comando da parte que ele gerencia lá no Cruzeiro, né? Faz aquela, vamos colocar assim, aquela parte de avaliar a base para o profissional, também olha o feminino. Ele é uma espécie de uma figura que tem essa coordenação, né, de fazer essa supervisão, e ele segue firme nesse trabalho na Toca da Raposa, e ele fez ali também um trabalho legal do Cruzeiro. Na época, precisava muito quando demitiu o técnico Zé Ricardo, o Álvaro Martins estava compondo aquele grupo e ele subiu para trabalhar como um assistente fixo do Cruzeiro com o técnico Nico Larcamon. Léo, você colocou essa manchete e aí a gente precisa explicar. O Cruzeiro está no mercado e quer jogador para o lado direito. Trabalha com o nome A7 Chaves, né? Tá ali escondidinho esse nome de qualquer maneira. O Pedro Martins com o Paulo André estão tentando viabilizar essa contratação. O Cruzeiro entende que é importante esse jogador, porque em outras posições já está o titular e aquela opção que pode buscar pela titularidade. O Cruzeiro contratou recentemente o Barreal, que está muito próximo de ser anunciado como jogador do time principal, mas quer esse jogador de lado de campo para o lado direito. Hoje é onde o Cruzeiro precisa acelerar nessa reta final da janela, tá faltando uma peça para o Cruzeiro. É esse atacante do lado direito? O Verón tem a capacidade de fazer esse lado direito, né? Lembrando que para o lado esquerdo tem o Barreal, que deve ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas. Com o time. Só falta o anúncio. Tem o Arthur Gomes. São dois jogadores que fazem essa ponta pelo lado esquerdo. O Verón tem a capacidade de fazer a ponta pelo lado esquerdo, também pelo lado direito. O Robert tem a capacidade de fazer a ponta pelo lado direito. Lembrando também que nesse início de temporada o Cruzeiro não joga com um ponta pela direita. O ponta do time do Cruzeiro é o da esquerda, o Arthur Gomes. E o próprio Robert entrou lá em Uberlândia no decorrer da partida como um ponta pela esquerda. Porque na direita, o William é o ala naquele setor que ataca como um ponta e o Cruzeiro utiliza um meia. Se o Cruzeiro está no mercado buscando um jogador de beirada para o lado direito, um ponta pela direita, aí fica a dúvida com quem que ele vai disputar a posição. Certamente o Larcamon pensa um esquema de jogo diferente, às vezes segurar o William em determinado momento para jogar com ponta daquele lado direito, mas na cabeça dele não passa a utilizar um dos que estão hoje no elenco desses que eu citei. Você fica muito feliz quando eu mando um tatiquês aqui, você vai ficar orgulhoso de mim agora. O Cruzeiro precisa de um atacante do lado direito que seja mais construtor. Não, um cara que seja melhor nos passes, que tenha mais entendimento de jogo do que o 1 contra 1.
que é o cara lá da ponta esquerda, que parte com a bola dominada. Seria melhor... Para jogar com o William fazendo o que ele tá fazendo. Então, aí seria melhor um meia, não um jogador meia. de beirada. Um meia atacante, então. Porque eu não sei se o mercado que o Cruzeiro tá é do jogador de beirada ou de um meia que atue pelo lado direito, né? Fica essa dúvida. Pelo sistema de jogo do Cruzeiro de hoje, se encaixaria melhor um meia por aquele setor. Mas ali tem também. Você tem o Vital voltando de lesão, o Robert, que fez no início da temporada, o próprio João Pedro, que entrou e agora está afastado. Cifuentes tem a capacidade de fazer essa posição e essa função, e o próprio Lucas Silva, como esse terceiro homem de meio pela direita. Lembrando que o Matheus Pereira jogava assim, como um meia pela direita, Exatamente. E no Cruzeiro ele joga pela esquerda. É verdade. Onde ele sempre jogou a carreira toda, o Matheus Pereira, na Premier League, que foi o grande momento dele. Mas ele podia fazer aí uma pergunta, eu vou fazer igual o torcedor, tá? Ele poderia jogar ali? Quem? No Cruzeiro? O Matheus? Poderia. Com o William como ala, eu acho difícil. É isso. Porque aí você mata o Matheus Pereira tendo que fazer a cobertura e dando estrutura para o William subir e ele ser no primeiro cara. O Cruzeiro perde a bola, ele é o primeiro a dar o bote. Então, ele teria que jogar muito mais pro time do que para ele, Matheus Pereira. E não dá para fazer isso, não. O Matheus Pereira tem que jogar para ele. Eu só não acho que mataria o Matheus, eu acho que ia matar o William. De correr, entendeu? Eu acho que ia matar o time. Né? Também, consequentemente, ia matar o time. Porque nós estamos falando dos dois principais jogadores do Cruzeiro hoje, no setor ofensivo. Né? Os dois principais criadores de jogadas do Cruzeiro hoje são as assistências, os cruzamentos do William e a bola redonda que joga o Matheus Pereira. Olha só, pensa do Cruzeiro, Panci. Falo sim, então o Cruzeiro tem aí até o dia 7 de março para resolver essa questão, senão vai ficar para depois mesmo, vai com essa galera aí, e depois o Cruzeiro vai buscar reforços, porque depois tem a reabertura da janela, mas a expectativa é que chegue alguém, se estiver dentro de parâmetros. Falávamos isso agora fora da redação, né, Léo? Que você me perguntava essa manchete da turma do bate-bola e eu falava que o Cruzeiro não quer fazer loucura, né? Pelo menos é o que a gente ouve lá de dentro. O Cruzeiro quer contratar dentro de uma perspectiva financeira. 6h15 marcou o sinal eletrônico. Em relação ao Barreal, é detalhe mesmo para que ele possa ser anunciado. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Ele segue fazendo trabalhos na Toca da Raposa, já passou pelos exames. É um jogador que vem emprestado pelo Cincinnati até o fim do ano. 23 anos, joga pelo lado esquerdo, pode fazer essa ponta esquerda, essa ala pela esquerda, e é mais uma opção para o técnico Nicolás Larcamon. Detalhe, Léo, Matheus Pereira. Vamos lá. O que eu sei dessa história sobre a contratação em definitivo desse jogador? Que é agora ou depois? Vamos fazer um break? De bola e de volta com o Pansieri para acabar com o mistério. Que tem uma notícia sobre o Matheus Pereira. Em primeiro lugar, notícia boa ou ruim? Boa. Não, vou trazer notícia ruim, não. Então pode falar. Seguinte, Léo, o Cruzeiro, a gente já falou dessa forma de parcelamento, né? Que o Cruzeiro sabe que poderia parcelar esse valor do Matheus Pereira. A informação é que dentro da política financeira que o Cruzeiro vem adotando para o ano de 2024, o Cruzeiro teria a forma desse pagamento já pensada, já articulada, já mapeada, para que possa comprar em definitivo o atleta. Então é no meio do ano? Mas o Cruzeiro já tem alternativas, ferramentas e possibilidades de passar por uma avaliação mesmo, né, técnica, e tem ainda mais, tem mais água para passar por debaixo da ponte, né, Léo Figueiredo? Tem muita competição pela frente, mas o Cruzeiro teria como resolver essa situação. É um jogador que está muito feliz no clube, é um jogador que chegou numa condição não legal física e no Cruzeiro fez uma pré-temporada adequada e há um entendimento interno que seria uma valorização, inclusive, do elenco com a permanência do Matheus Pereira. Essa é a informação que eu tive e que eu conversei com pessoas relacionadas a essa história e que me deixou até bem cômodo para trazer essa informação aqui, porque é um jogador que não veste a 10 do Cruzeiro à toa e o torcedor pergunta mesmo, Léo, se ele vai ficar ou não, e essa é a resposta. O caminho financeiro, o Cruzeiro sabe qual vai tomar. O Cruzeiro quer o atleta dentro de uma linha de análise, né? Que vai ser feita ainda a parte técnica, a parte tática, mas isso não seria problema caso o Cruzeiro conseguisse esse aval realmente do time, né? O time dos Emirados Árabes, para fazer esse pagamento realmente de forma parcelada. É a única forma que o Cruzeiro também trabalha, Léo. Ele não tem essa grana para chegar e falar assim, toma,
É muita grana que o Cruzeiro está pagando de RJ, de recuperação judicial também, né, da associação, de coisas que são pagas, até de dívidas tributárias que o Cruzeiro conseguiu fazer renegociação e paga por mês, mas hoje, num caminho de divisão desse valor, o Cruzeiro teria como? Ô Edu, pergunta não é fácil não. O Matheus Pereira já te convenceu a fazer esse investimento? Pelo que você viu até agora, se já justifica, você pode dizer assim, Cruzeiro, pode bancar e pagar o Matheus porque vale? Ô Léo, pelo que eu vi até agora, sim, eu tô convencido, mas eu acho que o clube tá correto. Se tem um prazo ainda, aproveita esse prazo para chancelar essa análise, para analisar melhor, dá tempo ao atleta também, em jogos mais decisivos, o quanto o Matheus Pereira pode entregar em jogos decisivos também, não apenas em jogos de fase inicial, mas por esse pouco tempo de Matheus Pereira, sim, dá para empolgar. Por isso o Cruzeiro faz o maior esforço possível para contar com o jogador e são 3 partes envolvidas. Cruzeiro, o atleta e o clube árabe. Duas querem, né? Eu acho isso muito importante. A vontade do jogador. Agora é o clube detentor dos direitos aceitar ali na frente ou não o parcelamento, as condições do Cruzeiro, chegarem no acordo, mas é muito importante aproveitar esse prazo que o Cruzeiro ainda tem. Mas até hoje, dia 29 de fevereiro, o Matheus Pereira é um baita de um jogador. O que o Matheus Pereira já mostrou no Cruzeiro até agora, e eu com toda sinceridade ainda acho que é pouco perto da qualidade que ele tem, acho que a gente ainda vai ver muita coisa do Matheus Pereira, acho que já é o suficiente para ver que ele é o melhor jogador do time. O Matheus Pereira é o melhor jogador do Cruzeiro, tecnicamente falando. Você pode ter até um jogador como o William, que hoje tem mais destaque na lateral direita, o Dineno, se fizer todos os gols, vira o artilheiro, mas tecnicamente o melhor jogador do Cruzeiro é o Matheus Pereira. Não é fácil achar esse jogador e esse jogador nunca é barato. O Cruzeiro conta com uma facilidade dele já estar no clube, o fato dele ser cruzeirense, ter escolhido vir para cá. Então, o Cruzeiro tem isso tudo a favor. O Cruzeiro não vai fazer loucura? Se não tiver o dinheiro, não tem como contratar o Matheus Pereira. Mas quando tem a vontade do jogador, a vontade do clube, esse caminho fica bem mais estreito para chegar, né, a um denominador comum. Então tomara que o Cruzeiro consiga, porque se o Cruzeiro perde o Matheus Pereira no meio do ano, uma reposição, primeiro, é muito difícil, e segundo, se bobear custa mais caro do que custaria um Matheus Pereira. Remata o Cruzeiro pra gente, Panci. Arremato dizendo sobre Matias Rojas, né? Jogador lá do Timão, né? Que acabou, parece que tem uma rescisão. Muita gente perguntando nas redes sociais hoje à tarde, não teve contato do Cruzeiro pelo atleta. Não teve contato do Cruzeiro pelo atleta. Nem agora, nem antes. Isso aí, pelo menos, foi o que eu pude apurar. Então, muita gente, pode ser um jogador que o Cruzeiro está contratando. Não. Pelo menos na apuração que a gente fez aqui, não. Então, não tem nada a ver essa saída do jogador com o Cruzeiro. Isso aí é uma história que tem nada a ver. Então, o que falar alguma coisa diferente disso realmente me causa estranheza. O Cruzeiro que amanhã fecha a preparação, Léo, com esse trabalho na Toca da Raposa, e fica essa dúvida se o técnico Nicolás Larcamon vai colocar essa linha de 3 com 3 zagueiros mesmo, ou se já vai ter vamos colocar uma estreia como titular do Vidalba, uma puxada do Marlon ali pro lado esquerdo. Vamos ver o que vai acontecer nesse Cruzeiro pro duelo contra o Uberlândia no sabadão. A gente fica em cima dessa informação, Léo. Podia apostar que vai. Que vai entrar o Vidalba? Porque o Arthur tá pendurado, né? Não há por que escalar. Poderia dar uma segurada no Arthur Gomes. Sim. E você pegando esse último jogo, você pode dar mais minutos para 2 jogadores que vão ser muito importantes nas semifinais e uma possível final. Vidalba e Cifuentes. Aí você monta uma linha com 3 zagueiros, o Marlon como ala de um lado, o William de outro, e você não precisa de 2 volantes. Você pode... Na teoria você tem Romero e Cifuentes, mas o Cifuentes podendo atacar um pouco mais, com o Matheus Pereira e 2 jogadores à frente de Neno, e eu iria de Papagaio, que tem a capacidade de fazer o lado e poderia formar uma dupla de centroavantes com o Dineno.